Aqui compartilho a receita do bolo sem forno, feito com biscoito. Você pode utilizar um processador ou um liquidificador, né, para triturar os biscoitos, que são biscoitos doces, como vocês estão vendo aqui, até eles ficarem bem pulverizados. Então, após esses biscoitos ficarem bem pulverizados, né, como vocês estão vendo aqui no processador, é, coloca-se a manteiga derretida. A manteiga já está derretida, então coloca-se nessa massa, nesse processador ou no caso liquidificador, né? Aqui é a medida da manteiga que vai ser colocado e você vai pulsar novamente essa mistura dos biscoitos, mas algumas vezes para misturar bem a manteiga com esses biscoitos já pulverizados. Então, após o biscoito, né, já triturado junto com a manteiga, né? Então a gente vai pegar uma forma, né, de tipo travessa aí, como vocês estão vendo, e a gente vai colocar essa massa, né, do biscoito triturado com a manteiga nessa forma e vai deixar ela bem, esse biscoito aí bem uniforme nessa travessa. E após isso a gente vai colocar na geladeira, pelo menos 40 minutos, 1h30, mais ou menos isso aí, para poder essa massa ficar bem consistente para receber o chantilly após isso e a finalização, como vocês vão ver aqui nesse todo o processo. Então, assim, é usada a colher para poder dar uniformidade a essa massa, para ela ficar bem rente na, na travessa, né? Como vocês estão vendo aqui, ela vai ficar bem rente. Vocês estão vendo que ela está bem consistente, essa massa, né? Por causa da manteiga, que levou a manteiga derretida, né? Nesse processo do bolo sem forno. A finalização a gente vai fazer com o biscoito triturado por cima, né, na finalização, e a gente vai colocar também frutas para fazer a decoração final desse bolo aqui. A gente vai usar morango e mirtilos, mas vocês continuem aqui no vídeo que vocês vão ver tudo isso. Aproveito para agradecer a sua inscrição, o seu precioso like e o seu precioso comentário. Muito obrigada a vocês que estão assistindo os meus trabalhos. Então é isso, pessoal. É esse bolo aqui que a gente tá finalizando, esse bolo sem forno, no caso, né? Feito com biscoito triturados, biscoito doce, no caso. E vocês vão ficando aqui com essas imagens aqui desse bolo. Tá bem rentinho já, tá vendo? A gente faz com a colher para ficar bem rentinho a massa do biscoito. Fica uma delícia, muito fácil de fazer, não tem a dificuldade, né, de fazer essa receita e fica delicioso, muito delicioso. Enquanto a massa de biscoito reposa na geladeira, né, para fazer um resfriamento nela, então a gente raspa o limão, a casca do limão, nessa parte mais fina do ralo ou ralador, assim como vocês entendem, né? Ralo ou ralador. A gente usou a parte fina, é um limão grande que a gente está usando e vai dar um toque, né, especial, né, nessa receita do bolo sem forno. E também a gente vai, após isso, cortar, né, o limão em duas partes
e a gente vai espremer o suco do limão. Então, tanto a raspa da casca do limão como o próprio suco do limão vai ser usado nessa receita e vai ficar assim reservado, porque nas imagens seguintes vocês vão ver como e em que momento vai ser usada a raspa do limão e o suco do limão. Ficou assim, ó, tá vendo? A raspa ficou bem fininha. E o suco, depois que a gente, né, raspa a casca do limão, a gente não perde nada da fruta, no caso, né? E a gente vai fazer tirar o sumo, no caso, né? A gente tira o sumo do limão e deixa reservado. Pegamos uma tigela de vidro, colocamos o leite. Adianto que todos esses ingredientes usados nessa receita do bolo sem forno vai ficar aqui na descrição do vídeo. Também vamos acrescentar nesse leite o extrato de baunilha em pó. E vamos bater esse leite com o extrato da baunilha em pó para fazer o chantilly. Fiquem nesse vídeo até o final para vocês verem o passo a passo dessa receita do bolo sem forno. Pronto, estamos colocando aqui o extrato ó, da baunilha em pó. Usamos a baunilha em pó. Até então, a baunilha, né? O extrato de baunilha em líquido, até então a gente não testou, mas é somente com o extrato de baunilha em pó. Às vezes as pessoas perguntam, né? Então sempre utilizamos nesse tipo de bolo o extrato da baunilha em pó para fazer o chantilly. Como eu falei para vocês, né? Tá ali já reservado o suco, né? O sumo do limão e também as raspas, né? Do limão que vai ser utilizada aqui nessa receita. Então vamos bater aqui com o batedor aqui, ó, com essa batedeira elétrica para fazer o chantilly. Vai fazer parte desse bolo. Aqui é colocado agora o sumo do limão, o suco do limão puro, né? No chantilly. E mais uma vez misturando bem esse chantilly junto com o sumo do limão, o suco do limão. Agora acrescenta o chocolate branco derretido.
Mistura novamente esse chantilly. E então coloca a raspa de limão. E vai misturando esse chantilly. Então, aqui nessa tigela de vidro, a gente coloca o queijo cremoso e o açúcar confeiteiro também. E após isso, vai ser misturado esse ingrediente aqui, né? O queijo cremoso com o açúcar confeiteiro. E após isso, a gente vai colocar o chantilly, né? Que já está pronto, que vocês já viram nessa tigela. Então, vai misturar tudo para servir como a cobertura, né, do bolo que a gente está fazendo. E para finalizar, como eu falei para vocês, vai ser frutas vermelhas. Esse bolo ele vai ter um sabor assim, de limão, no caso, né? O biscoito como decoração também, né? A gente vai polvilhar o biscoito que a gente reservou uma porção para poder polvilhar por cima desse bolo. Mas na finalização vocês vão ver todo esse passo a passo. Então aqui é somente o, o queijo cremoso, no caso, né? Tá polvilhando aqui, polvilhando, colocando no caso, né? O açúcar confeiteiro, então vai misturar. E após isso a gente vai colocar, né? Como eu falei para vocês, o chantilly com essa mistura aí, vai misturar tudo, vai ficar uma. E vocês vão ver como é que fica a consistência dessa cobertura, no caso, né? Para o bolo sem forno. E agora a gente está misturando, né? Como eu falei para vocês, o chantilly com o queijo cremoso. A gente vai misturar bem para ficar uma consistência que dê para fazer a cobertura do bolo, mas vocês vão ver logo em seguida, né? Todo esse passo a passo. Vai misturar bem, ficar bem misturado para ficar bem homogêneo esses dois ingredientes junto no caso, né? Tem que mexer bem, como vocês estão vendo aqui.
Bom, ficou assim a cobertura. E para finalizar esse bolo, a gente reservou um pouco dos biscoitos, né? Que a gente triturou no processador para poder fazer essa finalização aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Com o biscoitinho todo triturado. E após isso, a gente coloca na geladeira para fazer um resfriamento, né? Dessa cobertura. A gente vai deixar mais ou menos 1 hora dentro da geladeira. Aí, após isso, a gente retira da geladeira, né? Depois desse tempo que eu falei para vocês. E a gente vai finalizar o bolo com as frutas que eu falei para vocês, que vai ser morangos e mirtilos.